Louvado seja Deus. Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus seja plena e abundante no coração de cada um de vocês. Como é bom e precioso desfrutar desta oportunidade que estou tendo de retornar aos cultos de quinta-feira. Como disse o pastor Elinho, este é o primeiro culto do ano de 2021, do culto de quinta-feira que eu estou participando. E quero desde já agradecer você que esteve orando pela minha vida neste tempo em que eu estive hospitalizado, e fui hospitalizado por 2 vezes. Você que esteve orando aí pela minha recuperação, muito obrigado. Quero dizer a você que Deus ouviu as orações e foi gracioso, bondoso, misericordioso para comigo, restaurando-me as forças e concedendo a mim uma vez mais a oportunidade de estar com a minha família, de estar com vocês, de estar aqui para compartilhar da palavra do Senhor. E sem delongas, eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro dos Salmos, no Salmo de número 56. Vença o medo confiando em Deus. O Salmo de número 56 é um dos salmos mais lindos da Bíblia. O Salmo de número 56, salmo atribuído a Davi. E este salmo foi escrito em um contexto, em uma situação bastante difícil e complicada na vida de Davi. Diz-nos o texto, Salmo 56, versículo 1, diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam, o tempo todo me atacam e me oprimem. Os meus inimigos pressionam-me sem parar, muitos atacam-me arrogantemente, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? O tempo todo eles distorcem as minhas palavras, estão sempre tramando prejudicar-me, conspiram, ficam à espreita, vigiam os meus passos, na esperança de tirar-me a vida. Deixarás escapar essa gente tão perversa? Na tua ira, ó Deus, derruba as nações, registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. Com isso saberei que Deus está a meu favor. Confio em Deus, cuja palavra louvo, no Senhor, cuja palavra louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o homem? Cumprirei os votos que te fiz, ó Deus. A ti apresentarei minhas ofertas de gratidão, pois me livraste da morte e os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus, na luz que ilumina os vivos. Louvado seja Deus por esta palavra bendita e gloriosa. Queridos, ao lermos este salmo, devemos perguntar em que circunstância, em que situação Davi escreveu este tão belo salmo.
Aí, queridos, quando nós olhamos para o primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 21, e se começarmos a ler a partir do versículo de número 10, nós então vamos saber em que contexto, em que situação Davi estava quando escreveu este belo salmo, esta bela canção. Davi estava fugindo de Saul, que por inveja queria matá-lo. E Davi então busca refúgio em uma cidade dos filisteus. Ele então busca refúgio na cidade de Gate, no território dos filisteus, que eram inimigos da nação de Israel. E aí, queridos, vemos, você pode se lembrar bem da experiência de Davi contra Golias, que era um filisteu. Então esta inimizade, aí esta bronca, essa dificuldade dos filisteus para com Israel era já de algum tempo. E Davi então, fugindo da fúria, fugindo da inveja de Saul, Davi então busca refúgio ali em Gate, e Davi teve que se fingir de louco. Davi teve que arrumar uma estratégia para também passar como que desapercebido, ou pelo menos não ser visto como uma ameaça. Então foi num contexto muito difícil que Davi escreve o Salmo de número 56. Davi nos deixa neste salmo lições importantes de como é possível vencermos o medo, de como é possível vencermos a adversidade, as lutas que nos assolam. E tudo que nós precisamos é aprender lições como esta, porque por vezes nos vemos cercados de lutas e dificuldades, por vezes nos vemos em meio à adversidade, por vezes nos vemos cercados de perigos e de situações embaraçosas. E nestas situações, a exemplo de Davi, nós também nos vemos temerosos, nos vemos angustiados, nos vemos preocupados. Eu posso compartilhar com vocês um pouquinho da experiência que eu tive nestes últimos tempos. Quando no dia 31 de dezembro, eu então, percebendo que eu não estava muito bem, fui ao médico e lá fiz exame, e no dia 1º foi então constatado que eu estava com a Covid. E então o médico me passou alguns remédios e disse que eu deveria voltar para casa, e se eu percebesse alguns sintomas um pouco diferente do que eu já estava sentindo, eu deveria então retornar ao hospital. E então, do dia 1º até o dia 7, eu estive na minha casa e estava aparentemente bem. Mas no dia 7, saturação baixa, cansaço, retornei ao médico, lá foi feita uma tomografia, e aí os médicos constataram que era necessário uma internação. A princípio iria para a UTI, mas aí eles entraram no acordo que eu deveria ir para o quarto e esperar um pouco mais. E do dia 7 até o dia 10, eu então estive hospitalizado, mas no quarto, estava me sentindo bem. No dia 10, o pastor Ageu me manda uma mensagem, e ali eu comecei a viver assim um certo pânico, medo, porque era um entra e sai de médicos e enfermeiros no quarto, e eles então me encaminharam para a UTI. Naquele dia foi um dia bastante difícil,
porque eu fui para a UTI e eu tomei conhecimento de algumas dificuldades, muitas pessoas naquela UTI, muitas pessoas entubadas, e foi assim um tempo de muita reflexão, foi um tempo de bastante preocupação, e ali na UTI eu fiquei alguns dias. Houve um momento em que eles decidiram pela intubação, e ali eu então, num tempo com Deus, disse e pedi para que o Senhor pudesse fazer na minha vida o que Ele bem planejara, o que Ele queria, e neste tempo eu pude experimentar o cuidado, pude experimentar a presença de Deus cuidando da minha vida. E queridos, em todo este tempo, aí o Senhor cuidando, eles optaram por uma alternativa de outro tratamento, me colocando no oxigênio de alta pressão, e eu fiquei alguns dias com este oxigênio, e Deus foi cuidando, e até que eu saí da UTI, fui para o quarto, depois voltei para casa, depois tivemos outra complicação, voltei para a UTI. Então foram vários dias nesta luta, e eu posso dizer para você que em meio a esta luta, mesmo sabendo que tinha muitas pessoas orando por mim, mas ao viver esta experiência, ao estar diante desta circunstância, ao perceber a movimentação dos médicos e muitas vezes a preocupação deles, por mais que eles procurassem não demonstrar, mas você acaba percebendo que a situação exige cuidado. Então, em meio a isto, é claro que eu senti medo, é claro que muitas vezes o coração se apertou, e se apertou bastante. Esta foi a experiência de Davi, esta também foi a minha experiência de sentir o medo, de sentir angústia, de ter aí preocupações. Talvez nesta noite ou neste momento em que você me assiste, eu esteja me dirigindo a alguém cujo coração está tão apertado, cujo coração está transbordando de angústia e aflição, mas nesta noite eu quero trazer ao teu coração uma palavra que vem do coração de Deus para o teu coração, e eu estou certo de que a palavra de Deus vem para você como um remédio que te cura. A palavra de Deus vem para você, para que você possa vencer ou aprender com Davi, a vencer no Senhor este medo, esta luta, essa dificuldade. E Davi então, no Salmo de número 56, ele fala para nós como ele conseguiu superar aquele medo, como ele conseguiu vencer aquele medo que o assolava. No versículo de número 13, ele então diz: quando eu estiver com medo, confiarei em ti. A primeira lição que nós aprendemos é: coloque em Deus a sua confiança, coloque em Deus a sua confiança. Se você está com medo, se você está temeroso, coloque em Deus a sua confiança. Foi isto que Davi nos ensina, é isto que Davi nos ensina como lição. No versículo 4 ele diz: em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Então, queridos, eu quero trazer a você esta palavra, este ensino. Eu quero trazer para você esta palavra que Davi compartilha conosco. Então ele diz: olha, quando o medo me assolar, quando o medo me assaltar, eu não tenho outra alternativa, eu não
não tenho outra saída, eu não tenho outro recurso senão o de confiar em Deus, o de colocar em Deus a minha confiança. No versículo de número 11, ele volta a reafirmar dizendo: nesse Deus eu confio, nesse Deus eu confio, em Deus eu confio e não temerei. Queridos, estes versículos que aqui vemos, o 3, o 4 e o 11, enfatizam, Davi está enfatizando a confiança que ele depositava em Deus. O temor, o medo, as preocupações, as tensões da vida vêm para todos nós. Davi experimentou, eu experimento, você experimenta isto, mas em tudo que nós devemos fazer, em tudo isso, em todos esses temores, em todas estas inquietações e preocupações, nós devemos confiar em Deus, devemos confiar no Senhor. É como o salmista no Salmo 125 nos diz: os que confiam no Senhor, os que depositam no Senhor a sua confiança, serão como os montes de Sião, os montes ao redor de Jerusalém, que não se abalam, mas permanece firme para sempre. Então, nesta noite, você que está passando pelo medo, experimentando medo, você que está aí angustiado com a situação, eu quero então dizer para você: olhe para este texto, olhe para a palavra, olhe para a vida de Davi, olhe para o testemunho dele e a exemplo dele. Coloque em Deus a sua confiança. Um bom trabalho, realize ou tome decisões que venham a ser de bênção ou venham a beneficiar todos nós, mas a nossa confiança não está depositada neles. A nossa confiança, acima de tudo, está colocada em Deus, e deve ser assim. A segunda lição que aprendemos com Davi ao lermos o Salmo 56, quando ele estava vivendo essa situação tão complicada, da qual nós estamos também sujeitos a enfrentar situações dissaborosas, de lutas. Ele na segunda lição, ele nos mostra que nós devemos nos apegar à palavra de Deus. Nós precisamos ter assim uma relação de perto com a palavra de Deus. No versículo 4, então, ele diz assim: em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus cuja palavra eu louvo. Versículo 10 ele diz: confio em Deus cuja palavra louvo, no Senhor cuja palavra louvo. Nós vemos ele enfatizando o seu apego à palavra de Deus, à promessa de Deus. Davi faz questão de enaltecer, de exaltar a palavra. Queridos, a palavra de Deus é a base da vitória sobre o medo e sobre tantas outras situações e circunstâncias. Nós vemos o salmista no Salmo 27, no Salmo 46, no Salmo 91, no Salmo 121 e em tantos outros endereços da palavra. Nós vemos o quanto a palavra de Deus é importante, é relevante para a nossa fé, nos momentos de lutas, porque nelas encontramos sabedoria que precisamos para as diretrizes, para as decisões, para a escolha, as nossas escolhas. É na palavra de Deus que nós encontramos o melhor conselho para as nossas decisões.
E quando olhamos para a palavra de Deus, nossa fé é fortalecida. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, em meio às lutas, em meio à experiência de medo, de angústia, de aflição, queridos, confiemos em Deus e nos apeguemos firmemente à sua palavra, porque a palavra de Deus gera em nós uma fé firme, uma fé forte, uma fé esclarecida. Queridos, quando nós tomamos a palavra de Deus como base para a nossa vida, quando nós tomamos a palavra de Deus como arma para a luta que nós estamos enfrentando, queridos, isto significa que nós estamos na direção certa, no caminho correto. Queridos, a palavra de Deus é um dos segredos, ou por que não dizer é o segredo. Foi assim que o Senhor Jesus venceu no deserto quando foi tentado. Ele lançou mão da palavra de Deus. Muitas vezes nós não vencemos o medo e não temos vitória nas nossas lutas porque estamos negligenciando ou estamos ignorando o poder da palavra. Mas parece que Davi, neste contexto de luta, de fuga, neste contexto em que ele teve que se passar por louco, neste contexto em que ele teve que lançar mão de tantas estratégias para vencer aquela situação, ele pôde escrever uma canção, ele pôde escrever um poema, dizendo que ele se apegava à palavra de Deus, ele louvava a palavra, ele exaltava a palavra. Então nesta noite eu sou portador desta mensagem para dizer a você: se apegue firmemente à palavra de Deus, estudando, lendo, ouvindo. Se apegue à palavra de Deus e você perceberá a cada dia a sua fé sendo fortalecida no Senhor e você se tornando mais preparado e mais capaz a cada dia de vencer as lutas que tão de perto te rodeiam. Ao lermos o Salmo de número 56, nós vemos Davi num contexto de luta, como já foi falado, num contexto de perseguição, num contexto onde pessoas ficavam à espreita para derrotá-lo, para destruí-lo, para prejudicá-lo. Pessoas buscando a todo custo o mal de Davi. Queridos, quantas vezes você já se viu em experiências assim? Quantas vezes você já se viu em situações em que você mesmo pensou: não sei o que fazer para sair desta situação, eu não sei que alternativa, que direção ir para me ver livre deste mal. Queridos, por isso que a palavra de Deus deve ser observada. Quando lemos o Salmo de número 56, nós podemos extrair deste Salmo lições importantes para a nossa vida hoje. A palavra de Deus, querido, ela funciona hoje, ela é para o nosso ensino hoje. A palavra de Deus tem para nós conselhos que, se nós observarmos de fato e de verdade, nós seremos mais do que vitoriosos nesta luta. Então Davi, neste contexto, ele disse que o remédio para o seu medo, ele diz assim: olha, para vencer o medo que tão de perto me assola, eu confio em Deus, eu coloco em Deus a minha confiança. Para vencer o medo e ter vitória nestas lutas que eu enfrento, eu me apego à palavra de Deus, eu exalto a palavra de Deus, eu reconheço a eficácia da palavra de Deus, eu reconheço o poder da palavra de Deus.
Em terceiro e último lugar, a lição que aprendemos com Davi neste salmo é a importância da oração. Devemos buscar a Deus em oração. No versículo de número 9, ele faz uma declaração, e nós devemos considerar as palavras de Davi. Eu particularmente creio que a palavra de Deus como um todo foi preservada. Eu, queridos, creio que este texto aqui que lemos também em especial foi preservado e chegou para mim, chegou ao meu conhecimento e chega também ao teu conhecimento com um propósito. A palavra de Deus testifica sobre Jesus, a palavra de Deus nos ensina sobre o propósito de Deus para a nossa vida. A palavra de Deus, queridos, é um testemunho como este, nos leva realmente a dar passos que nos conduz à vitória que o Senhor tem para nós. E no versículo de número 9, Davi então pôde dizer, no versículo 9 ele diz assim: os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro, quando eu clamar por socorro, quando eu recorrer à oração, quando eu de fato levar uma vida de oração, quando eu buscar a Deus, quando eu recorrer à oração, os meus inimigos vão retroceder. Esta é a arma que está ao meu alcance, a arma que Deus tem me dado aí à disposição, é a oração. E quando eu usar esta arma, quando eu clamar por socorro, os meus inimigos irão retroceder, eles não terão êxito, eles não terão êxito no plano que eles tramam contra mim. E eu vou saber que Deus está ao meu favor, que Deus está presente. Queridos, a oração, através da oração, você tem vitória nas suas lutas. É uma arma tão poderosa. Através da oração você percebe quão perto Deus está de você. Através da oração você experimenta de uma forma tão profunda e especial o amor de Deus por você, o cuidado de Deus por você. Através da oração você experimenta que Deus não está distante, Deus não está longe. Hoje na live de oração da tarde, eu compartilhei o que está escrito também no livro de Salmos, no Salmo 145, versículo 18, que diz assim: perto está o Senhor dos que o invocam, e o invocam em sinceridade, os que o invocam em verdade. Queridos, Deus está perto. Davi experimentou isto. Ele disse: quando eu clamar, os meus inimigos vão retroceder, os meus inimigos vão, afugentar, vão fugir. Quando eu clamar. No livro de Deuteronômios 28, diz sobre as bênçãos de Deus sobre o seu povo, e o Senhor diz assim: olha, se você trilhar o caminho da obediência, fiquem sabendo, o inimigo vem por um caminho, mas por 7 ele fugirá. Queridos, quando nós decidimos trilhar o caminho da obediência, da comunhão com Deus, do relacionamento com Deus, quando nós decidimos realmente em confiar em Deus, em nos apegarmos à sua palavra e cultivarmos um relacionamento com Ele através da oração, você pode ter certeza, o adversário que trama contra você, o inimigo que está realmente
buscando por emboscada para destruir a sua vida. Todas as tentativas dele será frustrada e no Senhor você terá vitória. Queridos, que testemunho este que Davi dá, e nós temos tantos exemplos na Bíblia de homens que recorreram à oração, de nações que recorreram à oração. Quando nós olhamos no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, e era este o texto que a princípio eu iria pregar nesta noite, nós vemos que Josafá, ele se viu diante de uma situação embaraçosa, da qual ele diz: eu não tenho o que fazer, não tenho recurso para vencer esta luta, mas ele orou a Deus e ele pôde declarar a sua fragilidade, mas pôde também declarar: Senhor, eu coloco os meus olhos em Ti, Senhor, eu não espero de outra fonte, eu não espero de outro lado, não espero de outra direção, os meus olhos estão colocados em Ti. Queridos, a oração deve ser sempre o primeiro recurso, a primeira opção, e muitas vezes nós a deixamos em último lugar. Nós às vezes a deixamos quando já tentamos de tudo e nos frustramos em nossa busca. Queridos, se nós vivêssemos uma vida de uma prática mais constante da oração, com toda certeza nós experimentaríamos ou teríamos experiências como esta de Davi. Se nós decidimos colocar em Deus plenamente a nossa confiança, se nós confiarmos plenamente em Deus, se nós nos apegarmos à sua palavra e desejarmos ser por ela orientados, dirigidos, aconselhados, se nós cultivarmos uma vida de oração, de relacionamento com Deus, nós vamos vencer o medo que de tão perto nos rodeia. Nós vamos vencer estes temores, estas angústias das quais todos nós estamos sujeitos a experimentá-las. Até mesmo Jesus sentiu esta angústia. Até mesmo o Senhor Jesus sentiu este desconforto, mas Ele também sabia da importância e do valor da oração, desta comunhão com Deus, e por isso Ele o buscou tão intensamente. Quando nos vem a luta, quando nos vemos diante do medo ou em meio ao medo, o que fazer? O que devemos fazer? Façamos como Davi, confiemos em Deus, apeguemo-nos à sua palavra e pratiquemos mais a oração. A oração não no sentido de extrairmos alguma coisa de Deus, mas a oração que nos leva a conhecer o plano de Deus e o propósito de Deus, a oração que nos leva a desfrutarmos desta comunhão de maneira mais intensa e específica com Deus, a oração que nos leva realmente a dependermos 100% de Deus, a oração que desperta essa consciência de dependência total em Deus, e desta forma nós experimentaremos a vitória plenamente. E aí, queridos, nós devemos, por último, devemos fazer como Davi, expressarmos gratidão e gratidão e gratidão e gratidão ao Senhor. E ele encerra a sua canção, ele encerra este poema, dizendo e reconhecendo
dizendo para Deus: olha, cumprirei os meus votos, aquilo que eu prometi, eu vou apresentar a minha oferta que expressa gratidão, porque eu reconheço que o Senhor me livrou da morte, eu reconheço que o Senhor livrou os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus, na luz que ilumina. Queridos, a vitória que Deus nos dá, Ele nos dá com um propósito. A bênção que Ele derrama sobre nós, assim Ele faz com um propósito. O livramento que Ele deu a mim, o livramento que Ele deu a Davi, o livramento que Ele concede a você, Ele assim o faz com um propósito. E Davi entendeu isto, e ele pôde dizer: para que eu ande diante de Deus, para que eu esteja diante de Deus, para que eu tenha para que eu ande perto do Senhor, para que eu esteja perto do Senhor. Muitas pessoas têm sido abençoadas, e eu repito, não é difícil ser abençoado por Deus, porque a natureza de Deus é abençoadora. Ele abençoa, Ele tem prazer em abençoar, portanto não é difícil ser abençoado. Mas muitas são as vezes em que nós lutamos, desejamos, buscamos ser abençoados por Deus, e quando percebemos que aquela bênção específica que buscávamos, Ele tão bondosamente nos atende, parece que nem sempre temos o cuidado de entender o propósito da bênção do Senhor sobre nós. Parece que nem sempre temos o cuidado de manifestar ou expressar a Ele, o autor da bênção, o doador da bênção, a nossa gratidão. E Davi teve esta preocupação. Talvez por isto, talvez este seja um dos motivos pelo qual Deus tanto o considerou. Talvez este seja um dos motivos pelo qual Davi é conhecido homem segundo o coração de Deus. Queridos, lutas todos nós enfrentamos, dissabores todos nós passamos por eles. E se queremos vencer, o segredo ou as lições que precisamos aprender é a da confiança plena em Deus, é do apego à sua palavra e de uma vida contínua de oração. E desta forma, nós devemos então nos apropriar da bênção, da vitória e sermos gratos ao Senhor, sermos cuidadosos nisto, expressando gratidão e louvor pelo seu amor, pelo seu cuidado e pela sua bênção. Queridos, eu não sei se eu usei todo o tempo que fora me dado, mas eu acho que eu tenho desconto, né, pastor Elinho? Fiquei todos esses meses sem pregar aqui no culto de quinta. Eu não sei quantas pessoas estão online, eu não sei quem vai assistir este culto depois de encerrado aqui, que ficará gravado, mas eu quero convidá-los a nós orarmos. Eu quero convidar você para nós termos um tempo de oração na perspectiva deste salmo, na perspectiva da palavra de Deus, da experiência de Davi conosco compartilhada. Eu convido você neste instante, aí de onde você está, aí que você possa se apresentar diante do Senhor, talvez num contexto complicado, talvez num contexto aí, numa situação da qual você se vê diante de um problema, e Davi estava fugindo de um problema e se deparando com outro problema. Estava sendo a experiência de Davi, fugindo de Saul, mas se deparando com o povo filisteu, que era inimigo de Israel. Queridos, situações como esta nos angustiam.
Você talvez se vê com um problema de cunho emocional e você tenta fugir desta luta e você se depara com um problema financeiro. Você tenta fugir do problema financeiro, você se depara com um problema familiar. Você tenta sair do problema familiar e se vê diante de uma luta aí com a enfermidade. Talvez seja esta a tua realidade, mas nesta noite, eu vim aqui para dizer a você, Davi teve a oportunidade de escrever uma canção como o Salmo 56, Davi teve a oportunidade de dar um testemunho tão forte e poderoso como este do Salmo 56. Permita trazer uma palavra de bênção sobre você. Permita eu dizer para você que Deus também deseja acrescentar esta experiência. Pastor, a luta que eu estou enfrentando é uma luta tão grande, é uma luta que eu não consigo ver saída. Experimente confiar em Deus. Abra o teu coração para a palavra abençoadora de Deus. Queridos, recorra a Deus em oração. Se derrame diante de Deus. Fala para Deus: Deus, todo lado que eu olho, Senhor, a gente te espreita, a gente querendo, as situações querendo me destruir. Mas ele pôde dizer: mas eu sei que se eu recorrer a Deus em oração, eu sei que se eu praticar seriamente a oração, meus inimigos vão retroceder, eu vou experimentar a presença de Deus e o seu cuidado. E eu começo me dirigindo aos irmãos aqui do Ministério de Música, eu começo me dirigindo aos irmãos obreiros aqui, aos irmãos que estão na transmissão. Hoje o Senhor quer estabelecer esta noite como sendo uma noite de vitória, uma noite de bênção para as nossas vidas. É por esta razão que Ele nos fez olhar para o testemunho de Davi, para que através deste testemunho tenhamos vitória nesta luta que está se mostrando tão gigante diante de nós. Querido Deus e eterno Pai, eu quero nesta oportunidade te agradecer. Eu quero te agradecer pelo privilégio que eu estou tendo de compartilhar com os meus irmãos a tua palavra tão preciosa, tão gloriosa. Eu quero te agradecer, ó Deus, pelo testemunho que nos é dado, ó Deus. Nós queremos te agradecer, porque ao olharmos para o Salmo 56, nós olhamos para o testemunho de Davi, que se viu em meio às lutas, ele também experimentou o medo, ele se viu preocupado, mas ele pôde realmente colocar no Senhor a sua fé, ele pôde colocar no Senhor a sua confiança, ele pôde olhar para a palavra de Deus e vê-la como algo importante para a sua vida, para a sua caminhada. Ele pôde, Senhor, se apegar à tua palavra, e certamente a tua palavra o instruiu, o orientou, o fortaleceu. Senhor, a tua palavra pôde ajudá-lo, e ele, ó Deus, pôde exercitar a oração, o meio pelo qual desfrutamos da comunhão, o meio pelo qual conhecemos o teu propósito, o meio pelo qual, Senhor, a nossa consciência de uma total dependência do Senhor é despertada. Ó Deus, e ele pôde experimentar o livramento, ele pôde experimentar a vitória, e ele pôde então dedicar ao Senhor ofertas que representava gratidão, que representava louvor. Ele pôde então entender que o Senhor o livrou, que o
Senhor o abençoou para que ele vivesse na tua presença e no centro da tua vontade. Deus, que seja este o meu entendimento, seja este também, Senhor, o entendimento dos meus irmãos que buscam o Senhor, que estão decididos a confiar no Senhor, a se apegar à tua palavra e praticar a oração, usar a oração como arma para a vitória e como meio de relacionamento com o Senhor. Nós oramos assim e fazemos em no nome de Jesus. Amém.